Muito bom, a gente está em Masechet Avodah Zarah, Vav Amud Aleph, décima linha, mais ou menos. E Baileu, pergunta agora é o seguinte: Shlosha Yamim Hem Veidehem ou Dilma Hem Belo Eidehem? Foi dito na Mishnah que 3 dias antes e depois das festas ligadas a um tipo de Avodah Zarah, idolatria, é proibido fazer negócios com eles, é proibido pegar e emprestar dinheiro, é proibido pagar e cobrar dívidas. A gente vai ver um pouco mais sobre isso na continuação. Mas de qualquer jeito foi dito na Mishnah 3 dias antes. A pergunta é se 3 dias inclui o próprio dia da festa ou não. 3 dias além do dia da festa. Tashma, vamos ver o que aparece na Braita. Rabbi Ishmael omer shlosha lifneim u shlosha leachareim asur. Rabbi Ishmael fala que 3 dias antes da festa e 3 dias depois é proibido. Isso al-kadata hem veidihem, Rabbi Ishmael omer dehem chashiv leo meikara vechashiv leo lebasof. Pergunta Gemara, se o 3 dias inclui o próprio dia da festa, então não faz sentido o que o Rabbi Ishmael falou. O Rabbi Ishmael falou 3 dias antes e 3 dias depois. Se 3 dias inclui o dia da festa, ele incluiu o dia da festa no antes e no depois? Porque se 3 dias significa que no dia 1, 2 e 3, e o 3 é o dia da festa, são proibidos, quando ele falou 3 depois, é também 3, 4 e 5? Se o dia 3, que é o dia da festa, está incluso no número 3 dias, então, Shloshá Lifneim, Shloshá Lecharem, 3 dias antes e 3 dias depois inclui o próprio dia. Então, se o dia 3 é o dia da festa, isso quer dizer que o dia 1, 2 e 3 é proibido, 3, 4 e 5 também. Então, Rabbi Ishmael contou o dia 3 duas vezes, contou o próprio dia da festa duas vezes. Não faz sentido. Então, aparentemente, o próprio dia da festa não está incluso na conta. Então, quando o Rabbi Ishmael vem fala 3 dias antes e 3 dias depois, significa que se tem uma festa no dia 17 de março, por exemplo. Então, a proibição é no dia 14, 15, 16 e do 19 e 20. E inclui o próprio dia. Certo? O próprio dia é uma proibição por si só. Fala, não. Olha, pode ser que não. Pode ser que o dia da festa está incluso nessa contagem de 3 dias. Então, se tem uma festa no 17 de março, a proibição de negócios é no dia 15, 16 e 17. Agora, uma vez que ele falou 3 dias antes, incluindo o próprio dia da festa, ele falou também 3 dias depois, mas obviamente é só mais 2 dias, é só o dia 18 e 19 de março, porque o dia 17 também está incluso no 3 dias depois, certo? Então dá para entender de duas formas possíveis, por isso não temos aqui conclusão. Tashma, fala Braito. De Amarav Tachlifa Baravdimi, Amar Shmuel. Falou Rav Tachlifa Baravdim em nome de Shmuel. Yom Rishon, Yom Echad, certo? Yom Rishon, domingo. Ledvei Rabbi Ishmael Leolam Asur. Domingo está sempre incluso na proibição. De acordo com o Rabbi Ishmael, que é proibido 3 dias antes e 3 dias depois, então não importa que dia da semana vai cair a festa, domingo vai ser proibido fazer negócios com os goim. Porque se você tem um dia da festa, 3 dias antes e 3 dias depois dá um total de 7 dias, ou seja, tem sempre uma semana inteira proibida, então o domingo sempre está incluso. Se a festa for na terça, então vai ser proibido segunda, domingo e Shabat, e quarta, quinta e sexta. Então o domingo está sempre incluso, ou seja, a gente vê que 3 dias antes e 3 dias depois não incluem o próprio dia da festa. Por quê? Agora, se quando a Rabbi Shmuel falou 3 dias antes e 3 depois, inclui o próprio dia da festa, aí Karbav e Hamishá deixarem, a priori se a festa cai na quarta ou na quinta, se cai na quarta a proibição seria segunda e terça, quinta e sexta, e se cai na quinta a proibição seria terça e quarta, sexta e Shabat. O domingo não estaria incluso, certo? Então a gente vê que, de acordo com o Rabbi Ishmael, quando foi dito que para Rabbi Ishmael sempre vai ser proibido no domingo, não importa que dia da semana cai a festa, domingo está sempre proibido, a gente entende que 3 dias antes e 3 dias depois não inclui o próprio dia da festa. Então dá sempre um total de 7 dias de proibição, por isso o domingo está sempre incluso. Fala olha, para Rabbi Ishmael realmente, você tem razão, não tem dúvidas de que 3 dias não incluem o próprio dia da festa. Que a pergunta é para Rabanan, será que Rabanan concordam ou discordam com Rabbi Shimon nesse ponto? A Maravina fala, vamos ver o que aparece na Braita.
Velo Emedem Shel Ovdei Kochavim. Essas são as festas de Ovdei Kochavim ligadas à Avodah Zarah, que é proibido fazer com eles negócios. Certo? Não é qualquer tipo de festa, tem que ser festa ligada à Avodah Zarah. Então ele traz aqui 3 tipos de festas: Kalanda, Sartunia e Krastzim. Certo? Kartassim, 3 tipos de festas. V'amar Rav Chanin Barava Kalanda Ashmonai Yamim Achat Tkufa. E fala Rav Chanin Barava, quando cai essa festa Kalanda, são 8 dias depois da mudança. Yom HaTkufá é o dia da mudança da estação. Não sei de qual estação ele está falando aqui, digamos estação do verão, algo do tipo. 8 dias depois, os 8 dias pós mudança da estação, são a festa chamada Kalanda. Sartunia Shmoyamim Lifnei Tkufá. E Sartunia é uma festa 8 dias antes da mudança da estação. Pode ser que é de todas as estações, mas 8 dias depois e 8 dias antes da mudança da estação, eles faziam uma festa ligada à Avodah Zarah, talvez para a nova estação que está começando, é um novo Deus, certo? É Deus do inverno, Deus do verão, alguma coisa do tipo. Vesimaneche, precisa lembrar que antes e depois é proibido, a Chorva Kedem Tzeratani, vem dizer que antes e depois é proibido, antes e depois da Kufa, do solstício. Veisal Kadata Henveideyem, agora se a proibição é os dias antes e incluso se nos 3 dias, certo? Se quando a gente fala 3 dias, está incluso o próprio dia da festa, então a Saravo, essas festas que têm 10 dias, a proibição delas é 2 dias antes, mais os 8 dias de festa, dá um total de 10 dias e não 3. Na Mishnah apareceu, como sempre, a proibição é sempre de 3 dias antes das festas. Se 3 dias não inclui a festa, eu entendo que tem 3 dias, mais os 8 dias de festas. Mas, se os 3 dias incluem a festa, festas mais longas como Kalanda, Sartunia, que são 8 dias de festa, não são só 3 dias de proibição, são 10 dias. Então, aparentemente, o que a Mishnah disse, 3 dias antes e depois da festa, não inclui a festa em si, porque festas mais longas, a proibição vai virar uma proibição de 11 dias, não 3. Fagmará, Tana, Kule Kalanda, Hadioma, o Hashivlei. Fagmará, não. Pode ser que quando está escrito 3 dias, inclui a própria festa. Festas de 8 dias, a proibição ela deve durar 10 dias. Nahon, tem razão, a proibição dura 10 dias. Só que quando o Tana falou 3 dias, para ele a festa inteira é como se fosse um dia só. O dia 2 dias antes, um dia antes, e mais o dia da festa. Ele chama o dia da festa, esses 8 dias, como se fosse um dia só, mas está incluso na contagem de 3 dias. Os 8 dias estão inclusos na contagem de 3 dias. Então, quando ele falou 3 dias, é 2 dias que antecedem a festa, mais a festa em si. Geralmente a festa é um dia só, festas mais longas ele também chamou de um dia. Por isso, não dá para concluir ainda se 3 dias incluem a própria festa ou não. Amaravashi Tashma, vamos trazer outra prova. Lifnei Edem Shovdei Kochavim Shlosha Yamim. Está escrito na Braita, antes do dia da festa, 3 dias, certo? Parece essa linguagem que o dia da festa não está incluso nos 3 dias que é proibido fazer negócios. Agora, se o dia da festa está incluso nos 3 dias, Litnei Edeyem Shovdei Kochavim Shlosha Yamim, em vez de escrever Lifnei Edeyem Shlosha Kochavim Shlosha Yamim, antes do dia da festa 3 dias, que parece que o dia da festa não está incluso, se o dia da festa tivesse incluso, deveria estar escrito que as festas dos Goim, que é proibido fazer com eles negócios, dura 3 dias. São 2 dias antes, mais o próprio dia da festa, certo? Então, aparentemente, o dia da festa não está incluso na contagem de 3 dias. Agora, se você quiser explicar que o que está escrito antes dos dias das festas, 3 dias, não é para dizer que a festa não está inclusa nos 3 dias. O que está escrito antes das festas, 3 dias, é só para te falar que antes é proibido, mas depois não. Certo? Essa é uma discussão que a gente viu, que tem quem diga que a proibição de fazer negócios é só nos dias que antecedem a festa, mas depois que passou a festa acabou a proibição. Talvez o que está escrito antes da festa 3 dias, não é para dizer que antes, ou seja, além do dia da festa, 3 dias é proibido, talvez o antes vem dizer antes sim, mas depois não, mas o próprio dia da festa está incluso nos 3 dias. Daria para escrever numa outra linguagem que eu entenderia isso. Eu poderia dizer que as festas dos Goim são 3 dias que antecedem a festa, e esses 3 dias incluem o próprio dia da festa.
Mas da linguagem da Braita que disse os dias antes da festa dos Goim, que é proibido, são 3 dias, a gente aprende que esses 3 dias de proibição não incluem o próprio dia da festa. Então, para Rabi Ishmael, o dia da festa... um minutinho. Para Rabi Ishmael, o dia da festa não, desculpa, o dia da festa está incluso na proibição de 3 dias. Não está incluso na proibição de 3 dias. E agora a gente vai aqui para Chachamim também. Chachamim também não incluem o dia da festa nos 3 dias de proibição, certo? Então, quando foi dito que é proibido fazer negócios e tudo que vai aparecer na continuação, de novo também, além da Mishnah, tudo que foi proibido também nos 3 dias que antecedem a festa, além da festa em si. Então, se tem uma festa que cai no dia 17 de março, a proibição vai ser no dia 14, 15 e 16 de março. E, de acordo com as opiniões, 3 dias depois também, 18, 19 e 20. E Baile, outra pergunta. A gente falou que não pode vender para eles animais, certo? Que é proibido fazer negócios e vender animais para um goi logo antes da festa, nos dias que antecedem a festa de idolatria. Pergunta que é o seguinte: o problema é que o cara vai ficar super feliz com o negócio que ele fez, o animal que ele comprou agora. Então, e quando chegar a festa, ele vai agradecer o Deus dele pelos negócios que ele teve, pelos negócios que ele lucrou. E aí você meio que vai estar incentivando ele a fazer idolatria, digamos assim. Não é diretamente, certo? Mas indiretamente você vai estar apoiando, incentivando e empurrando ele. Ou talvez não. Talvez o problema é que na hora que você deu para ele um animal e ele vai usar esse animal de korban, você está participando do ato do korban dele. Isso daí, existe uma proibição chamada Lifnei Velotiten Mechshol. Você não pode colocar um obstáculo na frente de alguém cego, significando você não pode ajudar alguém a transgredir uma proibição, que às vezes ele é cego, ele nem percebe que ele não pode fazer isso. Mas um goi também não pode fazer um korban, um sacrifício para idolatria, para ele também é proibido. Então você está meio que possibilitando ele de fazer uma proibição. Essa é a pergunta da Gemara. Então, é pela alegria que ele tem de ter feito um negócio, ele vai agradecer a idolatria dele, ou porque eu estou ajudando ele a fazer um sacrifício? Pergunta da Gemara, qual a diferença? A proibição é a mesma, não posso vender. Qual a diferença se o motivo é esse ou se o motivo é aquele? Se o motivo é pela felicidade dele do negócio, ou se o motivo é porque agora ele vai conseguir fazer um korban? Responde a Gemara, a diferença é se ele já tem um animal. Eu sei que ele já tem um animal para fazer o sacrifício dele. Se o motivo que eu não posso vender é porque eu vou estar possibilitando ele de fazer o sacrifício, ele já tem um animal para fazer, então não tem problema nenhum vender. Mas se o problema de vender para ele é pela alegria que isso vai gerar, ele vai agradecer a idolatria dele, o Deus dele, então continua sendo proibido. E Amar Meshumar Vecha, se o ponto é o revach, o lucro que ele está tendo, a Kamar Vechalei, o cara vai estar lucrando, vai agradecer a idolatria, o Deus dele, e Amar Mishum e Velotiten Mishol. Agora, se o ponto é porque eu não posso participar, apoiar e ajudar ele nesse caminho que ele está seguindo, aí ele já tem um animal próprio. Se ele já tem um animal próprio, ele não precisa do meu. Se ele não precisa do meu, eu não estou participando. Então, a priori, não teria problema vender. Pergunta Gemara, Vechit, Leilo Avar Mishum e Velotiten Mishol. Pergunta Gemara, mas espera aí, você está me dizendo que se ele já tem um animal, eu posso dar outro animal para ele que não tem problema nenhum. Ou seja, se ele já tem um animal com o qual ele vai fazer o sacrifício, se eu dou mais um animal para ele, eu dou mais uma possibilidade para ele de transgredir, mas ele já conseguiria fazer isso sozinho, ainda assim, não, desculpa, aí não tem problema? A gente vê que não. A gente vê que mesmo que ele consegue fazer sozinho, se eu ajudo, continua sendo proibido. A gente está falando aqui que se o cara já tem um animal, ou seja, ele já pode fazer o próprio sacrifício, eu posso ajudar, eu posso dar para ele outro animal e não tem problema nenhum. Mas só que a priori não. A priori, mesmo que ele já tem como fazer sozinho a proibição, se eu ajudo, se eu participo, continua sendo proibido. Vatana, ele está ensinando na Braita, Amar Binatan. Rabinatan diz o seguinte, virando Amud, Vav Amud Bet, da onde eu sei que eu não posso entregar um copo de vinho para o Nazir, certo? Aparentemente, a Gemara entende o seguinte, eu estou sentado na mesa, tem do meu lado um Nazir, e o Nazir fala, me passa o vinho. Da onde eu sei que eu não posso passar o vinho para ele, mesmo que ele poderia pegar sozinho, eu não posso passar para ele, e o Evar Minachai é o órgão de um animal vivo, certo? Que não foi feito nele Shchita, da onde eu sei que Evar Minachai, eu não posso entregar isso para um goi, certo? É uma proibição, que mesmo para o goi existe. O goi não tem mitzvah de fazer Shchita, mas se o animal não está morto, se o animal está vivo, ele perdeu uma pata, algo do tipo, o goi também não pode comer. Então,
certo? A proibição de ajudar, apoiar, fazer com que ele faça algo que é proibido. Então, aqui a gente vê, mesmo que eu não passe para ele, se eu não passar o vinho para o Nazir, ele vai levantar, vai se esticar, vai pegar sozinho. Mesmo assim, é proibido para mim passar para ele. Ou seja, mesmo que ele consegue fazer sozinho, eu não posso ter participação nenhuma. Então, a priori, mesmo que o cara tenha um animal para fazer dele corban, eu não posso dar outro para ele. Não tem a proibição de lifnei tem mexol. Então, quando a gente perguntou qual a diferença, se o motivo é pelo lucro que o cara está tendo, ele vai agradecer o Deus dele, ou se o motivo é porque ele vai fazer desse animal corban, vai fazer desse animal sacrifício para o Deus dele, e a diferença seria no caso em que ele já tem um animal, a priori no caso que ele já tem um animal, não tem diferença, porque mesmo que ele já tenha um animal, se eu vendo para ele, vai se sentir alegre com o lucro, com o que ele ganhou no negócio, e vai agradecer, e mesmo que ele já tenha um animal, se eu dou um outro animal para ele, mesmo que ele já podia fazer sozinho a proibição, se eu também participo, continua sendo proibido. Então, qual a diferença? Responde a Gemara, mas que na betrei avrei nahara. Fala, mas não. Aqui quando está escrito que eu não posso entregar um copo de vinho para o Nazir, eu não posso entregar um animal que é varmi nahara, o órgão de um animal que está vivo ainda, por um goi, que é proibido para eles comerem isso, está se tratando que eles estão de um lado do rio e eu estou do outro, ou seja, o Nazir está numa situação em que ele não consegue alcançar o vinho se não fosse eu. Ele está de um lado do rio, eu estou do outro lado, e o Nazir fala, joga o vinho para cá. Se eu não jogar para ele, ele não consegue pegar o vinho. Ou seja, eu sou a única forma dele conseguir realmente fazer isso, dele conseguir realmente transgredir a proibição. Nesse caso, eu tenho lifnei velo, eu tenho mexol, mas se ele já consegue transgredir a proibição por si só, e eu estou só facilitando, digamos assim, aí não tem problema. Então, se o Nazir fala, me passa o vinho, não tem problema eu passar o vinho, porque ele pegaria sozinho. Mas se está do outro lado do rio, ele depende de mim para conseguir chegar no vinho, e se não fosse eu, ele não teria o vinho, aí não pode. E assim também, no caso do Corban, se o Goi já tem um animal, e eu estou vendendo para ele um segundo animal, então ele já tem o sacrifício dele. O meu segundo animal que eu estou vendendo para ele, mesmo que no fim ele escolha fazer o sacrifício com o animal que eu dei, ele já ia fazer o sacrifício de qualquer jeito, então a priori não seria proibido, certo? Então é por isso que a Gemara perguntou. A Gemara perguntou qual é o motivo, não ficou claro. A Gemara não tem resposta qual é o motivo, mas realmente teria que entender. Teria uma diferença se o motivo é pelo lucro que ele está tendo, pela alegria, ele vai agradecer o Deus dele, ou se porque eu estou possibilitando ele de fazer o Corban. E isso que está se tratando em uma situação em que o Nazir não consegue alcançar o vinho sozinho, ele depende de mim, dá para aprender da própria linguagem, Dikanami Dekatani, na linguagem da Braita está escrito Loyoshit, Velokatani Loiten, Shmamina. A linguagem Loyoshit, o verbo Loyoshit, alguma coisa, ele geralmente aparece quando é algo que está distante, certo? Se eu preciso Loyoshit uma coisa de um lado da rua até o outro lado. Se tem proximidade, se usa o verbo Loiten. Então, quando a Braita falou Loyoshit, Adam Koshi Nazir, não estique, não entregue um copo de vinho para o Nazir, esse verbo que foi usado, o verbo de Leoshit, representa algo que ele não consegue pegar sozinho, está muito distante. Porque se fosse algo próximo, que ele consegue pegar sozinho, estaria escrito Loiten. Então daqui a gente vê realmente que se o Nazir consegue pegar o copo de vinho sozinho, eu estou só ajudando um pouquinho, mas ele faria sem mim, não tem problema de Lifnei ver. Mas se ele não consegue sozinho, aí realmente é proibido. Com relação a vender animais, a Agmará não concluiu. Não trouxe a resposta se o motivo é pelo lucro dele ou se o motivo é porque eu estou possibilitando ele de fazer um sacrifício. A diferença seria se ele já tem um animal. Se ele já tem um animal, então, pelo lucro ele está feliz, vai agradecer ao Deus dele, não posso vender 3 dias antes. Mas se a proibição é porque eu estou possibilitando ele de fazer o sacrifício, se ele já tem, eu não estou acrescentando nada e seria permitido, mas a Agmará não responde. E Baileu, outra pergunta. Na Savenatan Mai. O que acontece se eu fiz negócios? Fiz negócios com o Goi, vendi para ele um animal, ganhei dinheiro. O que acontece com esse dinheiro? Esse dinheiro foi vendido um animal do qual vai ser feito um korban, um sacrifício para uma idolatria, para algum deus, que é uma proibição por si só. Idolatrias, elas são proibidas de ter proveito delas, certo? Aí surei anaá, não posso ter proveito. O que acontece com o dinheiro que eu ganhei pela venda? Será que esse dinheiro está proibido ou não? Na Savenatan Asu.
assur. Então olha, o dinheiro ficou proibido, igual a Avodah Zará, idolatria é proibido, certo? Se eu recebo de presente uma estátua de alguma coisa que foi feita dele, Avodah Zará, isso daqui é proibido de proveito, eu preciso queimar, jogar no mar, assim também o dinheiro está proibido. Rish Lakish chamar, Nasav Natan mutar. Rish Lakish fala, não, o dinheiro está permitido, não deveria ter feito isso, mas se eu fiz, está permitido. Eite veio Rabi Yochanan Rish Lakish, perguntou Rabi Yochanan que falou que é proibido, para Rish Lakish que falou que é permitido. Está escrito na Braita o seguinte: Edem Shelovdei Kochavim Nasav Natan Asurim. Está escrito na Braita claramente que nas festividades de Ovdei Kochavim, dos idólatras, se eu fiz negócios com eles, está proibido. Asurim, Mailav, Lifnei Edem, a priori, quando está escrito nas festas, nas festividades dele, não é só no próprio dia da festa, também antes da festa é proibido. Quando está escrito nas festas, significa nos dias que antecedem a festa. Talvez é no próprio dia. Se no próprio dia da festa eu fiz negócio com ele, aí não pode, aí realmente está proibido, como está escrito na Braita. Mas se eu fiz negócios com ele 3 dias antes, talvez não. Então, nessa braita não é pergunta para Rish Lakish. E Kadeamer tem quem diga que Rish Lakish usou essa braita como pergunta para Rabi Yochanan. Eite veio Rish Lakish, Rabi Shimon ben Lakish, que falou que o dinheiro do negócio é permitido. E Rabi Yochanan que proibiu, está escrito na braita, ou seja, está escrito na braita que quando eu fiz negócios no dia da festividade, o dinheiro está proibido. Posso concluir daqui, posso concluir daqui que no dia da festividade o dinheiro vai ficar proibido, mas negócios que eu fiz antes está permitido. Ou seja, Rish Lakish usa essa braita como pergunta para Rabi Yochanan. A braita perguntou, proibiu no próprio dia da festa, mas antes talvez é permitido. O dinheiro não fica proibido. Responde a Gemara, Tana idei veidei idem karelei. Fala, não, talvez esse Tana, quando ele fala festividades de Ovdei Kochavim, se eu fiz negócios fica proibido, talvez a palavra festividade para ele inclui os dias anteriores e posteriores, já que Hazal proibiram negócios nesses dias, então quando eu falo festividade, está incluso os dois lados, então não dá para concluir daqui, certo? Então, fica na dúvida ainda, se o dinheiro usado, o dinheiro ganhado nos negócios fica permitido ou proibido. Então, aqui vai ter de Rish Lakish, fala, temos uma braita que apoia a opinião de Rish Lakish. Quando foi dito que é proibido fazer negócios com os goim nos dias que antecedem e no próprio dia da festa, só proibiram algo que dura, ou seja, se eu quiser vender para ele 3 dias antes da festa algo perecível que vai estragar em 1, 2 dias e não vai durar até o dia da festa, é permitido. Só proibiram coisas que duram. A Valdavash não mitkayem, coisas são perecíveis que não vão durar até a festa, não tem problema nenhum. E mesmo com coisas que não são perecíveis, que elas vão durar até a festa, na Savenatan Mutar. Mesmo que eu fiz negócios com ele, aquilo está permitido. Ou seja, a gente vê claramente como Rish Lakish, que se a pessoa fez negócios com o Oved Kochavim antes do dia da festa, não deveria, mas não proíbe o dinheiro recebido. Tani Rav Zevid de Bei Rabi Oshaya. Rav Zevid, do Beit HaMidrash de Rabi Oshaya, trouxe a seguinte braita. Coisas perecíveis que não vão durar até a festa, pode vender, não tem problema nenhum. Aval en lokhimem, mas não pode comprar. Porque se eu compro dele alguma coisa, principalmente se eu compro dele uma coisa que é perecível, ele vai ficar muito feliz. Porque se, por exemplo, ele tinha um alface, a alface estraga em meio-dia fora da geladeira, por exemplo, certo? Se o cara me vendeu alface, ele vai ficar super feliz, porque se ele não conseguisse vender, ele ia ter que jogar fora, ia perder. Então, não posso comprar coisas perecíveis, porque ele vai agradecer o Deus dele quando chegar à festa. Então, 3 dias antes é proibido comprar coisas perecíveis. Conta Gemara, Alminea deixada lei dinara kisarnea lerabiuda nessia. Tinha um min são cristãos, certo? Que abandonaram a religião judaica. Ele mandou, nos dias que antecedem a festa, alguma festa cristã, certo, do Deus dele, ele mandou para a viúva Nessia uma moeda de ouro que era nova, uma moeda novinha que tinha acabado de sair, certo? Ficou super feliz e mandou de presente para a viúva Nessia. Foi no próprio dia da festa, desculpa, não antes, no próprio dia da festa. Havaiat Rish Lakish Kamei, Rish Lakish estava perante Rebbe, a Maria e Rebbe se perguntou, Eiche Avid, o que eu faço nessa situação em que ele mandou esse presente para mim?
acho que se eu receber esse presente, Rabi Uda Nassi, ele era alguém muito, muito importante, certo? Então, dar um presente para ele, um presente seu que foi recebido por Rabi Uda Nassi, é motivo de alegria, quer dizer, ele te considera. Então, falou Rabi Uda Nassi, o que eu faço nessa situação? Se eu pegar o dinar que ele me mandou de presente, Asilo Modei, ele vai agradecer o Deus dele, porque ele é alguém importante, considerado por Rabi Uda Nassi. Eu acho que a lei, se eu não pegar, se eu falar, olha, não quero seu presente, leve embora, a lei vai dar briga. Ele vai ficar bravo comigo, vai brigar, e a gente encontra em muitos lugares que Hazal tomaram muito cuidado para não entrar em brigas com Goim, certo? Então, não pegar também não é bom. Amalei Reish Lakish, tolo trocou toda a boca, falou Reish Lakish, olha, recebe, pega o presente, certo? Aparentemente, esse cara estava na entrada do portão, querendo trazer o presente para Rebbe, e Rebbe não sabia o que fazer, e Reish Lakish deu a ideia, falou o seguinte, olha, pega o presente e deixa cair no buraco na frente dele, certo? Ele falou, todos rock, pega a moeda que ele está te dando e joga no lixo, joga no buraco na frente dele. A Marco levar, falou Rabi Nascer para ele, vai dar mais briga ainda, o cara vai ficar mais nervoso ainda. Certo? Se eu pegar e jogar fora, ele vai ficar bravo. Respondeu Rabi Shimon Lakish que ele é hariad o Becamina. Falou, não, faz como se aconteceu sem querer. Ou seja, quando ele te deu a moeda, fala, uau, que moeda bonita, muito obrigado. Sem querer, escorregou da sua mão, caiu no buraco, foi embora, se perdeu. Nesse caso, não vai dar briga, porque Rebbe estava disposto a receber, agradeceu. E por outro lado, o cara não vai ficar super feliz que Rebbe recebeu o presente dele, porque no fim o presente foi para o buraco. E aí ele não vai ter o que agradecer para o Deus dele. Ou seja, ele achou uma saída em que, por um lado, você não gera briga, por outro lado, o cara não vai sair feliz da vida que ele foi considerado e que o presente dele foi recebido. Muito bom, mais um pouquinho. A gente falou que é proibido emprestar coisas para o goi e pegar emprestado nos dias que antecedem a festa, a festividade. Pergunta, emprestar para eles, eu entendo que não pode, porque o cara vai ficar feliz, ele conseguiu uma coisa emprestada de graça, ele vai ficar super feliz, vai agradecer o Deus. Mas pegar uma coisa emprestada, o cara que te emprestou alguma coisa, ele não ganhou nada com isso, ele vai ficar só triste, porque eu não posso pegar emprestado nos dias que antecedem a festa, o que ele vai agradecer? Fala, olha, realmente, pegar emprestado não teria problema, mas proibiram pegar emprestado para não acabar emprestando também. Emprestar, em que o cara conseguiu uma coisa emprestada, ele vai agradecer o Deus, é proibido. Rava Marcula Mishum de Asilo mordeu. Rava fala que não, mesmo pegar emprestado dele é proibido, porque o cara sente importante, olha, pediram emprestado de mim, eu emprestei alguma coisa para alguém de graça, ele sente importante, ele mesmo assim agradece. Ele voto mesmo. É proibido emprestar dinheiro para eles e pegar dinheiro emprestado, certo? Aqui é um empréstimo mesmo, com juros, etc. Olha, emprestar dinheiro para eles, o cara que conseguiu um empréstimo fica feliz com isso. Ele volta mesmo, mamai, mas pegar dinheiro emprestado dele, o cara perdeu o dinheiro, ele ficou com menos dinheiro na conta do banco, porque eu não posso pegar dinheiro emprestado no dia que antecedem a festa. Qual agradecimento ele vai fazer para o Deus dele, que ele tem menos dinheiro no banco? Amarabai, dizer, ele volta mesmo, mata ele votar. Fala, como ele falou antes, não posso pegar emprestado para não correr o risco de eu acabar emprestando. Conseguir um empréstimo no banco, você fica feliz que confia em você. Então não pode, mas pegar dinheiro emprestado na teoria poderia, mas proibiram pegar dinheiro emprestado para você não acabar emprestando, já que são muito parecidos os atos que empresta, quem pega emprestado, então proibiram um por causa do outro. Rava marcou, Mishum de Asilo mordeu. Rava fala que não, mesmo quando ele empresta dinheiro, ele fica feliz porque ele está emprestando dinheiro, talvez ele vai ganhar ibit, talvez ele vai sentir importante de que as pessoas pedem dinheiro emprestado para ele, então também é proibido. É proibido pagar dívidas e cobrar dívidas. Pergunta para pagar dívidas, eu entendo, porque o cara está ganhando dinheiro, pagar uma dívida para um goi 3 dias antes da festa dele, ele vai agradecer a idolatria dele por ter recebido dinheiro de volta. Ele falou, mas cobrar dele uma dívida deveria ser permitido. Se ele está te devendo dinheiro, você pega o dinheiro de volta, o cara não vai ficar feliz. Amarabai, Zerali Frame, matou ele foram. Fala, é a mesma coisa. Realmente, cobrar dívida não teria problema, mas proibiram cobrar dívida para você não acabar pagando a dívida também. Irava Marco, Mishum de Azil Vemoideu. Irava fala, não.
A proibição de cobrar dívida é porque o cara sente que um peso saiu das costas dele. Tá bom, eu não queria pagar a dívida, mas pelo menos agora eu já paguei, eu estou mais leve, estou mais tranquilo, ele vai agradecer a idolatria dele. Então tem um problema na própria cobrança da dívida. Betzricha, e precisa falar as três coisas, certo? A gente falou que é proibido, é proibido pegar emprestado, pegar emprestado de lixo, de amizade sem pagar, é proibido pegar um empréstimo e é proibido cobrar dívida. Por que teve que falar os três? De acordo com o Rava, o cara agradece por tudo. Então, qual a diferença? Por que a Mishnah teve que dividir em três partes? Então, precisa falar os três. Deitana, Lasset Velatet, mesmo, quatro, desculpa, também falam que é proibido fazer negócios. Deitana, Lasset Velatet, Meshum de Kamavachleu, Viazil Moide. Se tivesse escrito na Mishnah só, que é proibido fazer negócios com ele, então fazer negócio é proibido porque o cara lucra, então ele vai agradecer a idolatria. Mas se eu pego alguma coisa emprestado do cara, talvez não tem problema. Fazer negócios que o cara lucra não pode, mas pegar dele uma coisa emprestada que ele não ganha nada com isso, talvez não tem problema. Vem a Mishnah e fala que também não pode. Vem tá na lixol, se tivesse dito na Mishnah que eu não posso pegar coisas emprestadas dele, Mishum de Hashiva, lei milta por que eu não posso pegar coisas emprestadas dele? Porque ele sente alguém importante. Olha, eu empresto coisa para as pessoas. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso sair por aí emprestando. Mas pegar dinheiro emprestado dele talvez seria permitido. Eu poderia pensar que pegar dinheiro emprestado do cara, ele vai ficar feliz. Porque tá bom que ele tem dinheiro para emprestar, mas ele pode ter na cabeça, mas quem disse que eu vou conseguir de volta? Quem disse que o cara vai me pagar? Então pode gerar um certo tipo de ansiedade, aflição, e não tem problema. Kamash Menala também está aqui, não. Mesmo pegar dinheiro emprestado deles é proibido porque ele fica feliz. Veita na Lilvot Mehemeshun de Kamar, Balkol Remifrina, Veasta Miazil Omoide. Azil Mode, avali para mem de tulo adreis usa matzara itle velo azil mode tzricha. E depois o Agmará que tem que falar também o caso em que eu cobro dele uma dívida. Por quê? Porque quando ele empresta dinheiro, tá bom, ele emprestou dinheiro, tem o risco de não receber de volta, mas ele sabe que já tem um contrato, ele pode tirar esse dinheiro à força. Então não é um peso para ele, ele continua agradecendo a Hashem, ele agradece o Deus dele porque ele tem a oportunidade de emprestar dinheiro agora, ele vai ganhar juros. Mas cobrar dele uma dívida que é só sofrimento, eu poderia dizer que não. Kamash Menala vem a nossa Mishnah que cobrar a dívida dele também é proibido, porque a leveza que ele tem de que ele pagou a dívida dele também é motivo de agradecimento, então também tem o risco dele agradecer o Deus dele por incentivo ou por culpa do Yehudi, por isso 3 dias antes também é proibido fazer cobranças. Então, paramos por aqui. Shkoyach.